Queridos irmãos, a última manifestação que eu me coloquei aqui, nós falou sobre a carta da igreja de Tiatira, e eu fiquei devendo, um pedaço bom do ensinamento dessa igreja, da igreja de Tiatira. E nós já estudamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e estamos estudando a quarta carta, que é exatamente a carta que foi enviada para a igreja de Tiatira. Vamos recapitular como fazemos diariamente. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos recapitular e lembrar o que vimos, que é uma forma de você reforçar o aprendizado. Vamos relembrar o que já vimos. Primeiro nós dissemos que das 7 cidades, aqui nós temos menos informações da igreja de Tiatira. Nós não temos muitas informações. Fiz pesquisa em várias obras, vários livros, mas informações são pouco. O que podemos dizer é que Tiatira era um importante centro comercial e havia comércio lá de tinta, de roupa, de bronze, de cerâmica. Era uma cidade comercialmente muito importante. Vimos também na aula anterior que o nome Tiatira significa sacrifício de trabalho. Talvez pelo fato de ser uma cidade com vários polos industriais, e nos tempos de João, quando o Apocalipse foi escrito, era uma cidade que estava em pleno desenvolvimento. Vimos ainda que essa cidade não era portuária, porque das 7, as 2 portuárias eram apenas Éfeso e Esmirna, mas ela estava numa estrada que ia de Pérgamo até Laodiceia. Era uma estrada onde passavam as rotas comerciais. Vimos também que, diferente das demais cidades, não havia nenhum importante religioso em Tiatira. Não havia aqueles templos, que as divindades. Não havia também um centro do culto imperador em Tiatira. Mas eu disse que ser cristão em Tiatira não era fácil, porque o perigo não estava do lado de fora, o perigo estava dentro da própria igreja. E nós vimos também sobre a igreja que não sabemos quem foi o fundador dessa igreja. Existe a possibilidade de ser Lídia, que era a vendedora de púrpura, que na segunda viagem missionária de Paulo, está em Atos dos Apóstolos capítulo 16, quando Paulo chegou em Filipos, Paulo pregou para Lídia, que era uma vendedora de púrpura dessa cidade de Tiatira. Ela se converteu com a sua família, e é possível, é provável, não temos como provar isso, mas é possível que Lídia tenha sido a primeira mulher com a sua família a pregar o evangelho na cidade de Tiatira. E a igreja ali não enfrentava perseguições, porque o perigo estava dentro da própria igreja. E aí nós iniciamos o estudo da carta, versículo de número 18, dissemos que nós não sabemos quem é o anjo, o mensageiro, o pastor, o líder da igreja, mas que com certeza era um servo de Deus que estava tomando conta daquela igreja, que está lá tomando conta daquele rebanho. Jesus se revelou ali como Filho de Deus, você lembra disso? Nós falamos sobre o título do Filho de Deus, que é atribuído a Cristo, que ele é diferente que é atribuído a nós. Nós somos filhos por adoção, mas Jesus é Filho de Deus no sentido pleno, significa dizer que ele tem a mesma essência, a mesma divindade, a mesma natureza do que Deus. Ele também se identifica como aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tudo vê, que tudo conhece, e os seus pés como latão reluzente, fala do sofrimento do homem chamado Jesus. E aí nós iniciamos o estudo do capítulo 19, do versículo 19, que Jesus fala que conhece as obras, conhece o amor, que é uma das principais características da igreja de Tiatira, era o amor, que era a principal virtude do cristão. E Jesus disse que conhecia também o serviço e a tua fé. Nós parou aí, Aí hoje eu quero reforçar, dando continuidade a partir desse versículo aí, do 19, quando Jesus disse que conhecia a sua fé. E eu quero relembrar o que você já sabe. Vou dizer só para que você possa relembrar o que nós dissemos em outras participações. Todas as vezes que a Bíblia elogia uma virtude, uma qualidade, que seja de um personagem de uma igreja,
A mensagem para nós emite: siga o exemplo. E todas as vezes que a Bíblia aponta uma falha, um defeito, um pecado de um personagem ou de uma igreja, ele está dizendo para nós: não faça o mesmo que ele fez. Então Jesus elogiou as obras, elogiou o amor, elogiou o serviço e elogiou também a fé. E o que é fé? Fé significa crer, significa acreditar. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus, é preciso crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é uma das principais virtudes da vida cristã, não é a mais importante. A mais importante, você sabe que é o amor, mas a fé, sem dúvida, é uma das virtudes mais importantes. E a Bíblia fala sobre 4 tipos de fé. Eu não vou ler os textos, mas se você está acompanhando o ensino com o caderno, com uma caneta, você vai anotar os textos aí, para você depois ler, né, o texto que fala sobre fé. Então, existe vários tipos de fé, vou citar pelo menos 4 aqui. Primeiro, existe a fé natural. O que é a fé natural? É aquela fé que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Eu diria que esse é um tipo de fé que qualquer pessoa tem, até mesmo uma pessoa não cristã, não evangélica, tem essa fé. Ou até mesmo a pessoa que não crê em nada é capaz de crer que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Eu posso ilustrar a fé natural, é a fé do agricultor que lança semente no solo, crendo que Deus vai mandar chuva, que aquela semente vai morrer, vai produzir, vai brotar e vai trazer uma boa lavoura, uma boa agricultura, uma boa colheita. Isso é uma fé natural. Aquela fé do passageiro de um avião, por exemplo, que acredita que o piloto está devidamente habilitado para poder levá-lo ao seu destino. Esta é a fé natural. Existe a fé como dom espiritual. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Essa fé como dom é a fé miraculosa, é aquela que nos faz ver o invisível, crer no impossível. É aquela fé que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias quanto nós cremos, quanto nós acreditamos. E dentre os muitos exemplos de fé extraídos da Bíblia, há uma que me chama a atenção. Quando Josué estava lutando contra os amorreus, eu gosto muito desse texto, já até preguei na igreja. E ele precisava que o dia prolongasse para ele vencer a batalha. E simplesmente Josué ordenou que o sol e a lua parassem, né? É claro que Josué não conhecia gastronomia, porque se Josué entendesse gastronomia, ele seria capaz de entender que não é a terra que gira. Aliás, que não é o sol que gira, é a terra que gira em torno do sol. Os movimentos de rotação e translação. Mas como Josué não conhecia de gastronomia, ele pediu que o sol e a lua parassem. O sol e a lua se deteve e Deus parou tudo. O dia se parou para que Josué pudesse vencer aquela peleja contra os amorreus. E existe também, meus irmãos, a fé como a fé salvífica, que é a mais importante de todas. É a fé que nos leva a crer em Cristo e recebê-lo como Salvador. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, onde Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Essa fé é a fé que nos faz receber Jesus como nosso Salvador, pessoal. É a fé que nos faz entender que somos pecadores e precisamos ir no Salvador e recorremos a Cristo. Mas tudo nos leva a crer que a fé que está em destaque aí é a fé exatamente como uma fé manifestação
do fruto do Espírito. Eu já expliquei aqui que os dons são 9, mas o fruto é um só, com 9 virtudes. Isso está em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 22, onde Paulo diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é sobre isso que eu vou falar, mansidão e temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Então essa fé, como manifestação, como uma virtude do fruto do Espírito, é uma fé que nos faz crer na Bíblia, crer na doutrina, continuar servindo e seguindo a Cristo. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, através da fé salvífica, o Espírito Santo vem habitar em nós, produz o fruto do Espírito, e uma das virtudes desse fruto é exatamente a fé, que nos faz continuar servindo, seguindo a Cristo, crendo na Bíblia, crendo nas doutrinas. Tudo nos leva a crer que a fé que Jesus estava falando, que conhece a fé da igreja de Tiatira, não é a fé natural, não era a fé salvífica, não é a fé como dom espiritual, mas nos leva a crer que essa fé como uma manifestação do fruto do Espírito. Mas Jesus disse que conhecia não só a fé dos crentes, mas conhecia também, Jesus disse, e a tua paciência. Então o sentido aqui de paciência é perseverança, persistência, resistência, paciência em meio às tribulações, que é uma exigência para todo servo de Deus. Não adianta tomar a decisão de seguir a Cristo apenas. É importante, meus irmãos, seguir a Cristo, mas é preciso também perseverar, é preciso continuar, é preciso persistir, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações. E Jesus elogiou essa virtude da igreja de Tiatira, porque eles têm fé, mas eles também tinham a paciência, que é o mesmo que perseverança. Mas de todas as virtudes que Jesus elogiou a igreja de Tiatira, há uma que ele chama atenção. Uma das virtudes dessa igreja que me chama atenção está exatamente no final do versículo 2 e no versículo 19. Ele diz assim, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Observe que existe um contraste entre as obras da igreja de Tiatira e as obras da igreja de Éfeso. Por exemplo, a igreja de Éfeso, você lembra disso? Que nós já estudamos? A igreja de Éfeso é aquela igreja que era doutrinariamente forte, mas o amor dela se esfriou. E Jesus diz assim, que eles deveriam se arrepender e deveriam lembrar de que caiu e praticar as primeiras obras. Então, a igreja de Éfeso, as últimas obras eram inferiores ou piores do que as primeiras. Tanto é que Jesus disse, volte a praticar as primeiras obras. Mas a igreja de Tiatira, Jesus não diz isso não. Jesus diz que as últimas obras são maiores do que as primeiras. E eu posso dizer, sem medo de errar, que existe 3 tipos de cristão. E nós, cada um de nós, nos enquadramos em cada um desses 3 grupos. Deixa eu falar aqui. Existe aqueles cristãos que são como Éfeso, que começaram bem a caminhada, mas depois o amor esfriou. Com o tempo ele foi deixando que o amor se esfriasse, e as últimas obras deles são piores ou inferiores às primeiras. E para esses crentes, Jesus diz, volta a praticar as primeiras obras. Existe crente que as obras são estáveis, não houve mudança, não houve alteração. Ele nem melhorou e nem piorou. Ele continua sendo o mesmo crente de outrora, o mesmo crente de sempre. Ele continua, vamos dizer assim, com os mesmos zelos, com a mesma dedicação, com a mesma alegria de outrora.
Não houve um esfriamento, mas também não houve um avivamento, um aquecimento. Então as obras são estáveis. E existe aqueles crentes que nesse aspecto são como os crentes de Tiatira, que ele vai procurando melhorar cada dia mais. Jesus disse, olha, as tuas obras são maiores ou são melhores do que das primeiras. Significa dizer que aquele crente, aquele servo de Deus que está procurando cada dia melhorar mais, cada dia servir a Deus melhor, com mais dedicação, com mais amor, com mais alegria. E nesse aspecto, meus irmãos, nesse aspecto, eu gostaria de dizer que o desejo de Deus é que nós possamos seguir o exemplo da igreja de Tiatira. Não vamos deixar que o amor esfrie como Éfeso. Não vamos apenas deixar que sejamos os mesmos, estáveis, que já é uma virtude. Mas com certeza, nesse aspecto, devemos seguir o exemplo da igreja de Tiatira, quando Jesus diz que as tuas últimas obras são mais, né? Em outras palavras, são melhores, em outras palavras, são maiores do que as primeiras obras. Vamos para o versículo 20, o que diz a palavra de Deus? Mas tenho contra ti, então essa expressão, tenho contra ti, tem o sentido de, tem algo em você que não me agrada, tem algo que vocês precisam melhorar, e tem algo que vocês precisam corrigir. Então, em certo aspecto, meus irmãos, a igreja foi elogiada, porque as últimas obras eram mais do que das primeiras, mas Jesus percebeu, Jesus viu algo que eles precisavam corrigir, que eles precisavam melhorar. Deixa eu ilustrar aqui, é como se o noivo está prestes a casar com a sua noiva, percebesse algo que o deixasse triste, ou decepcionado, ou preocupado. É como se aquele noivo, ao ver uma certa ação, uma certa atitude da sua noiva, chamasse ela no particular, né? E chamasse lá, minha filha, minha querida, e começasse, olha, você sabe que eu te amo, eu queria casar com você, você é uma pessoa maravilhosa, você tem muitas virtudes, eu estou ilustrando aqui para você entender. Então aquele noivo começasse a dizer, você tem muita virtude, você tem muitas qualidades, mas tem algo que eu não gosto em você, você precisa mudar. E qual era o problema da igreja de Tiatira? O que a igreja precisava mudar? Claro, se a noiva ouvisse do noivo, o noivo dissesse, olha, eu tenho algo em você que não me agrada. É claro que a noiva ia perguntar o que é. Me diga, eu quero saber. Porque ela ama o noivo, ela quer casar com o noivo, ela não quer de forma alguma que o noivo desista do compromisso. O que a noiva faria? Ia pedir para ele revelar, diga o que é que eu vou tentar melhorar. Então vamos voltar para o texto, vamos ver o que o texto diz. Mas tenho contra ti o quê? O tolerares a Jezabel. Opa, peraí, dá uma pausa aqui. Então havia na igreja de Tiatira uma mulher denominada de Jezabel, que estava induzindo, nós vamos ver o texto, que estava induzindo o servo de Deus às práticas pecaminosas. Você lembra que na introdução do livro, da carta, nós dissemos que o problema de Tiatira era interno? Que não era perseguição, que não era templos pagãos, que não era o culto ao imperador, mas o problema estava dentro da igreja? Então, tinha uma mulher lá chamada Jezabel. É claro que essa mulher denominada Jezabel, com certeza, não era a mesma mencionada no Antigo Testamento, que era esposa do rei Acabe. Possivelmente, é possível que o seu nome literalmente não fosse Jezabel. Mas Jesus, ele se refere a essa mulher por nome de Jezabel por conta do seu caráter maligno. Com certeza, o pastor da igreja sabia quem era essa mulher, porque era uma mulher influente na conversa, naquela igreja. E ambos, tantos como Jezabel, mulher de Acabe, como Jezabel de Tiatira, foram usadas por Satanás para prejudicar o povo de Deus.
A Jezabel do Antigo Testamento é considerada a mulher mais ímpia da Bíblia. Qual é a mulher mais ímpia da Bíblia? É exatamente Jezabel, a mulher de Acabe. A Bíblia diz claramente, ela perseguia os verdadeiros profetas de Deus. Enquanto os profetas de Baal, os profetas de Azera, eram bem tratados, comia na sua mesa. Foi essa Jezabel, mulher do rei Acabe, que mandou matar a Nabote. Ela ameaçou a matar o profeta Elias. Você sabe disso? Vamos ver o texto. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos falar um pouco. Permita-me. Antes de eu falar sobre essa Jezabel da igreja de Tiatira, deixa eu falar um pouco dessa Jezabel lá do Antigo Testamento, porque tem muitos novos convertidos que estão assistindo, ouvindo essa palavra. Essa pessoa chamada Jezabel, não conheça ela. Então eu quero te convidar, se você puder, você abra sua Bíblia. Se você não puder, você só anota. A mulher mais ímpia da Bíblia é chamada de Jezabel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ver o que diz no versículo 4. Diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, veja que mulher maligna, os profetas de Deus, os profetas foram homens levantados por Deus para falar em nome de Deus, você sabe disso. Ela mandou destruir os profetas do Senhor, sendo necessário que o homem chamado Obadias, que escondesse 100 profetas de 50 e 50 numa cova e dava pão e água a esses profetas para que eles não morressem. É claro que Deus disse que havia 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal, claro. Mas esses 100 profetas só estavam vivos porque esse homem chamado Obadia estava mantendo eles com pão e água. Então, por que essa mulher do Antigo Testamento, a mulher de Acabe, Jezabel, é chamada de mulher mais maligna da Bíblia? Mandou matar os profetas de Deus. Mas veja o que diz o versículo de número 18, 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. Anota aí. Diz assim: agora, pois, envia junta todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e são palavras de Elias. Elias está dizendo: junta aí os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, ou seja, 850 profetas. E onde estavam esses profetas de Baal e de Azera? Onde que eles estavam? Ele diz que come da mesa de Jezabel. Em outras palavras, meus irmãos, Jezabel mandou matar os profetas de Deus, enquanto que 850 falsos profetas comiam da sua mesa. É como se ela mantenha esses profetas. Veja o que diz o capítulo 19, versículo 2. Diz assim: então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer, depois que Elias matou os profetas de Baal e Azera, Jezabel mandou um recado para ele. O que ela mandou? Ela diz assim: assim me faças Deus, se de certo amanhã, essas horas, eu não puser a sua vida como a uma deles. Ela ameaçou matar Elias. Eu não vou ler todo o texto, mas você anota aí, por favor, no capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. Você pode ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 14. Você vai perceber que Nabote recusou-se a vender a sua vinha ao rei Acabe, e Jezabel, essa mulher maligna, ela mandou falsa testemunha testemunhar contra Nabote. Ele foi morto apedrejado a mando de Jezabel. Então, essa é a Jezabel do Antigo Testamento. Mas havia na igreja de Tiatira outra mulher maligna também, usada por Satanás para induzir o servo de Deus às práticas pecaminosas. E como é que essa mulher se intitulava? Vamos ver o texto? Veja o que o texto diz. Jesus disse: eu tenho contra ti tolerado Jezabel, mulher que se diz profetiza. Observe, ela não era profetisa, ela se dizia ser profetisa. Há uma diferença em ser e dizer que é. Há uma diferença em ser um homem de Deus
e dizer que é um homem de Deus. Ser uma mulher de Deus ou dizer que é uma mulher de Deus. É duas coisas diferentes. E eu gostaria de lembrar mais uma vez, que é sempre bom nós lembrarmos, que nós somos crentes pentecostais. Deixa eu falar com vocês agora. Nós somos pentecostais. Nós cremos na manifestação do dom de profecia. Deus já falou comigo várias vezes através do dom de profecias. Eu creio que fala com você também. Mas nós não podemos negar que existe a verdadeira profecia e a falsa profecia. E como que nós podemos distinguir essa profecia? Como podemos saber da verdadeira e da falsa? Eu vou te dar 3 indicações aqui, 3 provas. 3 formas de você saber se a profecia é verdadeira ou falsa. Primeiro, nenhuma profecia pode contradizer a Bíblia. Ora, se Deus é o autor da Bíblia e se é o Espírito Santo que está usando alguém em profecia, é claro que não pode haver contradição. Toda profecia tem que estar de acordo com a Escritura. Segundo, se a profecia provém de Deus, ela vai se cumprir. Então, se você está em dúvida, aguarde. Se ela se cumprir, é porque ela foi de Deus. Se não cumprir, porque não foi de Deus. Em terceiro lugar, uma autêntica, uma verdadeira profecia, ela jamais induzirá o crente a ir para a igreja e fazer práticas pecaminosas. Se Deus é santo, Deus exige santidade, Deus jamais vai induzir a igreja, conduzir ao erro. Então, olha o que a Bíblia diz sobre essa mulher chamada Jezabel, que dizia profetiza. Abra o texto para você conferir. Ô mulher que se diz profetiza, ensine e engane o meu servo para que se prostitua e come do sacrifício da idolatria. Então essa Jezabel, que estava na igreja de Tiatira, ela estava ensinando, ela estava enganando, ela estava induzindo o servo de Deus a se prostituir, a comer carne de animais sacrificados aos ídolos. E nós já citamos aqui em outras ocasiões, mas eu vou lembrar vocês mais uma vez. A decisão do concílio lá em Jerusalém, a decisão do Espírito Santo, a orientação de Deus para os apóstolos, lá no concílio de Jerusalém, abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 28 e 29, quando o evangelho começou a ser pregado para os gentios, surgiu a dúvida: será que o gentil precisa guardar o sábado? Será que o gentil vai precisar se circuncidar? Então o Espírito Santo falou ali no concílio, orientando o que era necessário para o gentil fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29, diz assim: na verdade, parecia leal ao Espírito Santo e a nós, não vos impor, mas em cada um, senão essas coisas necessárias. Quais? Que as abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos. Então estava tendo claro ali que o crente não deve comer carne de animal que foram oferecidas a ídolos. Se eu sei que o animal foi oferecido a ídolos, está ali à venda ou alguém vai me dar, claro que eu não vou comer essa carne, porque essa carne foi do animal sacrificado a ídolos. O que é mais? E do sangue. Ou seja, nós não comemos sangue. E da carne sufocada. Nós não vamos comer carne de animal que foi sufocada, que não foi extraído do sangue. O que é mais? E da fornicação, que é o mesmo que a prostituição. E o que é mais? Dessas coisas fareis bem se vos guardar. Então Deus tem deixado claro na sua palavra que o crente não deveria comer carne de animais que foram sacrificados aos ídolos e nem deveria se prostituir. Já dissemos aqui que o ato conjugal é específico para o casamento. Mas essa mulher que se dizia profetiza, qual era a doutrina, qual era o ensino dela? Vamos voltar para o texto mais uma vez? Versículo de número 20 diz assim, abra o texto, diz assim: mulher que se diz profetiza, o que é que ela estava fazendo? Ensino e engane o meu servo, para quê? Para que se prostitua e coma do sacrifício da idolatria. Vamos para o versículo 21. Veja o que diz o versículo 21. Jesus diz:
e teve tempo para que se arrepender da sua prostituição e não se arrependeu. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, a longanimidade, a paciência de Jesus. Jesus deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Isso quer dizer, ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. E é por isso que Jesus chama para o arrependimento, crentes e não crentes. Ele chama ao arrependimento, ele dá tempo. Para quê? Para que o pecador se arrependa. Ele dá oportunidade para a pessoa confessar o seu pecado, se arrepender. A primeira coisa que me chama a atenção, em segundo lugar, a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jezabel rejeitou a oportunidade que Jesus te deu. Observe o que o texto diz. Jesus disse: dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, Jezabel, essa mulher que se dizia profetisa, não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo da sua oportunidade, o tempo da graça. A porta da graça fechou, ela mesmo fechou com as suas mãos. Ela desprezou a paciência, a longanimidade de Cristo. É lamentável dizer isso, meus irmãos. Eu fico com pesar de dizer isso, mas eu tenho que dizer. Muitas pessoas são como aquela falsa profetisa chamada Jezabel. Rejeitam as oportunidades que Jesus lhe oferece. Jesus oferece a oportunidade para que a pessoa se arrependa do seu erro, do seu pecado, buscar o perdão de Deus, mas essas pessoas rejeitam. E o que acontece quando a pessoa rejeita essa oportunidade? Quando a pessoa não se arrepende? Veja o que diz o versículo número 22. Aí Jesus pune, Jesus castiga. Jesus diz assim: eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Então observe que Jesus deixa bem claro. Jesus disse que se Jezabel e os seus seguidores rejeitarem o perdão, seriam castigados com a doença, com a tribulação e até com a morte. O texto diz isso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se Jezabel e os seus seguidores rejeitar o meu perdão, eu vou exercer juízo. E isso nos ensina, meus irmãos, que todo aquele que rejeitar o perdão de Deus, inevitavelmente experimentará o seu juízo. Todo aquele que rejeitar o perdão de Deus, inevitavelmente vai experimentar o seu juízo. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu poderia falar da geração antediluviana. Noé construindo a arca, com certeza Noé avisou do dilúvio. As pessoas rejeitavam. O que foi que aconteceu? Morreram todos afogados. Sodoma e Gomorra, estava ali o justo Ló, com certeza anunciando ali: um dia vocês vão prestar conta. Foi o que aconteceu. Ele se rejeitou a oportunidade. O que aconteceu? Morreram queimados, destruídos pelo fogo. Então Jesus é santo, você sabe disso. Jesus não permite que o pecado permaneça no seio da igreja por muito tempo. Por isso Jesus dá tempo, Jesus dá oportunidade, Jesus chama o arrependimento. Para nós concluirmos isso aqui, Jesus diz assim: eis que a porém numa cama. Isso está falando do quê? De doença, de enfermidade. É claro que você sabe disso, que não estou com isso dizendo que toda doença, que toda enfermidade é castigo de Deus. Claro que não. Até os homens e mulheres de Deus, santos e santas mulheres de Deus, claro que pode adoecer. Nós vivemos num mundo cheio de enfermidade, cheio de doença, mas não posso negar também que às vezes a enfermidade é um castigo divino. Lembra o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele falou sobre a ceia? Paulo falou assim: por conta disso há muitos entre vós, muitos fracos e doentes, muitos que já dormem. Às vezes a doença é um juízo, é um castigo de Deus. Então o que Jesus disse? Eu vou pôr numa cama. E pôr numa cama e é ferir de enfermidade. Eu vou colocar no leito da dor. É isso que Jesus está dizendo. O que é mais? Ele está dizendo: e sobre os que adulteram com ela. E aí nós não sabemos o certo
se esse adultério era físico ou se era espiritual, mas nos leva a crer que eram as duas coisas envolvidas. Tanto poderia se referir ao adultério no sentido físico, como também no sentido espiritual. Jesus disse: virá grande tribulação, ou seja, eu vou mandar não só doença, mas eu vou mandar também tribulação, vou mandar perturbação sobre eles, se não se arrependerem das suas obras. Então, eu percebo aí mais uma vez, é como se Jesus estivesse dando o último aviso. Vamos voltar ao versículo 21. No versículo 21, Jesus diz assim: dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Como dissesse assim: eu já dei tempo e eles rejeitaram. Versículo 22. Aí no versículo 22 ele diz que vai colocar numa cama ou mandar doença, que vai vir tribulação com aqueles que se prostituem com ela, se não se arrepender das suas obras. Dá-nos a entender aí que é o último aviso, que Jesus está dando a última oportunidade. E essa é a verdade, meus irmãos. Geralmente, as pessoas não sabem quanto é a última oportunidade, a não ser que Jesus disse, né? Talvez essa é a última chance, a última oportunidade. Mas nem sempre Deus disse isso, que está dando a última oportunidade. Então Jesus estava deixando bem claro: eu dei tempo para que se arrependesse, não se arrependeu, agora vou punir, eu vou colocar numa cama, eu vou mandar tribulação, e isso irá acontecer se não se arrependeres das suas obras. Então não resta dúvida, meus irmãos, que essa mensagem, trazendo aplicação para os nossos dias, o que Jesus está dizendo? Que aquele que está envolvido com práticas pecaminosas deve abandonar o pecado, deve confessar o pecado, deve procurar uma vida de santidade, uma vida de consagração a Deus. Porque, caso contrário, Jesus, no tempo oportuno, ele vai exercer juízo. Então, nós podemos entender que o problema da igreja de Tiatira, apesar de ter uma igreja com muitas virtudes, muitas qualidades, ter amor, ter serviço, as últimas obras são maiores do que as primeiras, mas havia permitido que uma mulher que não era profetisa, mas que se dizia profetisa, ela estava enganando o servo de Deus, induzindo os crentes à prática da prostituição, a comer comida que Deus havia proibido, e Jesus promete que vai exercer juízo. Meus irmãos, essa carta da igreja de Tiatira, ela é bastante interessante, né? Não só interessante, mas ela é também, meus irmãos, profunda. Ela é algo de extrema necessidade nós dar atenção. Mas eu gostaria de dar uma pausa aqui no estudo para nós dar continuidade na próxima segunda-feira, a sequência dessa igreja de Tiatira. O que Deus quer de nós, meus irmãos? O que o Espírito de Deus ele quer de nós? O que ele exige da sua igreja? O Espírito de Deus ele exige da sua igreja santidade. O Espírito de Deus exige da sua igreja verdade, transparência. Jesus exige de nós, meus irmãos, muita fé, muita força, muita determinação, muito trabalho, muita união, muita determinação. Jesus ele exige de nós tudo isso. Nós precisamos aplicar a nossa vida em Deus. Mas a primeira coisa que Deus quer de nós é a santidade. Deus quer que nós aparta do pecado. Deus quer que nós aparta da iniquidade. Deus não quer que a gente envolva com coisas que vai danificar a nossa salvação, nosso caráter, né? Tem muitas pessoas aí doida para trabalhar na obra. Eu quero. Mas a primeira obra que tem que ser trabalhada é a nossa salvação, a nossa vida. A nossa vida deve ser esquadrinhada não pelo pastor da igreja,
A nossa vida ela tem que passar no crivo, não do missionário, não dos irmãos da igreja, não da junta sacerdotal, não. Ela tem que passar no nosso crivo, porque nós sabemos o que temos que fazer para poder melhorar diante do Senhor Jesus. Então aqui Jesus fala com a igreja de Tiatira, ele fala assim, se vocês não se arrependeram, dê o tempo. Jesus está dando tempo. Tem muitas pessoas que estão 1, 2, 3 anos, pratica isso. Sabe que é errado, vai lá, pratica, vou pedir perdão, mas está lá dentro da graça ainda. Vai lá, pede perdão, não vou pedir perdão, porque vai dar tudo certo, e Jesus vai me perdoar. Perdoa, claro. Jesus não, ele não nega de perdoar nós, ele perdoa. Aí a pessoa no dia vai lá, perdoa de novo. Vai lá, peca, perdoa de novo. Vai lá, peca, perdoa de novo. Mas vai chegar uma hora que não vai mais dar prazo, sabe por quê? Porque o pecado, ele fica tão consecutivo, ele fica tão, assim, aceso no nosso corpo, que tem hora que a gente nem sente que é pecado. Vai ter uma hora que a gente vai começar a falar assim, eu acho que isso aí, Deus criou essas coisas aí, foi para nós mesmo. Porque senão Deus não colocaria o desejo na nossa carne para isso. Se ele colocou o desejo, então tem alguma coisa significando. A pessoa caça um atalho para poder familiarizar o pecado. Hoje em dia o pregador que prega contra o pecado, ele não tem agenda. O pregador que fala a verdade, ele não é convidado nas igrejas. O pregador que prega em cima da iniquidade, que manda as pessoas sair da prática da imundícia, ele não é notado. Por quê? Porque o desejo da carne é muito mais gostoso do que o arrependimento. Mas escute, o Senhor Jesus ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. O que é iniquidade, pregador? Pecado? Não. Pecado eu também peco. Não tem jeito nós viver aqui na terra sem pecar. Olha o que João ele chega a falar lá no 1 João capítulo 2, no versículo 1, filhinho, todavia eu vos digo para que não vos peque, mas se pecarvos, temos junto do Pai o advogado justo, Jesus. Então, todo dia nós temos que pedir perdão, porque o pecado, ele já veio do ventre da mãe. Só de nós ser do sangue de Adão, nós somos pecadores. Nós temos que fazer confissão e pedir pecado. Só que o pecado, ele não é a mesma coisa da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado voluntário. O que é um pecado voluntário, pregador? O pecado voluntário é aquilo que eu sei que é pecado e vou lá e peco. Porque eu acredito que a porta da graça está aberta e eu acredito que o perdão será concedido. Esse é o pecado que Jesus repudia. Ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos conheço. Quem que é esses? Esse é aquele que fala, não, eu sou salvo, eu aceitei Jesus, e eu vivo dentro da igreja, olha o tanto que eu trabalho, olha o meu louvor como atrai, olha a minha pregação como arrasta a pessoa para a presença de Deus, olha o meu evangelismo como rende, olha os trem que eu faço para a igreja, olha a cesta básica, o meu dízimo, a minha oferta. A pessoa fica tão crendo que Deus está anulando o pecado por causa do trabalho, que ela vai chegar uma hora que ela vai falar, não, olha o que eu faço, esse negocinho de pecado que eu fiz aqui, o meu trabalho é bem maior. Jesus não está interessado no nosso trabalho, ele não está tão interessado na nossa pregação, no nosso louvor, Ele quer primeiro que nós obedeçamos a tua palavra. Às vezes tem gente aí que está achando estranho isso que eu estou falando, mas eu vou frisar para você aqui, lembra de Moisés? Tem alguém semelhante a Moisés no nosso meio? Que manda o mar abrir, que bate o cajado, o mar abre, que toca na rocha, ela sai água, que conversa com Deus, Deus manda codorniz, que sobe na montanha, que a montanha vibra, que nem um celular no vibrador desligado. Tem alguém no nosso meio? Eu nunca vi. O nosso missionário, saudoso missionário, Davi Miranda, Deus operava muitos sinais através dele.
Mas eu nunca vi ele subir na montanha e a montanha vibrar. Vibrar assim como se fosse um celular no vibrador desligado. Moisés fazia isso. Moisés, ele pecou, né? Porque ele bateu na rocha 2 vezes, não era para bater, era para profetizar. O que Deus falou com ele? Você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar lá. Aí Moisés, em Deuteronômio, se não falha a memória, capítulo 5, Moisés tenta insistir com ele, fala, Deus, ele fala, não, já falei e basta. Então, Moisés, ele morreu, né? E ele viu, mas ele não entrou. Não quero dizer que Moisés não foi salvo. Eu quero dizer que Moisés não entrou aonde Deus prometeu que ia fazer ele entrar. Por quê? Porque tem bênçãos que são condicionais, principalmente a nossa salvação. A nossa salvação é condicional. Olha o que Deus usa Isaías para falar. Se atentamente me ouvirdes e guardares os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Então, quer dizer, para você comer do melhor dessa terra, você tem que guardar o mandamento. Não guardou o mandamento, a pessoa vai mendigar, vai viver pedindo ajuda, não vai conseguir conquistar. Por quê? Porque a conquista vem de Deus. Porque a bênção vem do céu. Porque a aprovação é o Senhor, é quem dá. E se você não estiver guardando aquilo que o Senhor quer que você faça, então, infelizmente, a torneira será fechada. Então, meus irmãos, eu já vou dar final aqui, porque já deu vai dar 10 horas agora. As bênçãos do Senhor na nossa vida, elas são condicionais. Elas são condicionais. Às vezes a pessoa recebe uma revelação, a revelação não se cumpre, aí ela sai falando, não, o profeta é falso. Mas o que acontece? A pessoa não fica na posição. Ou seja, Deus me dá uma revelação aqui para falar que Deus vai te usar de uma maneira que ninguém nunca foi usado. Aí, o que é o seu caráter? O que você deve fazer? Vou entrar no jejum, vou entrar na oração, vou começar a ler mais a Bíblia, vou pesquisar um curso aqui, vou começar a me dedicar mais na obra, porque na hora que esse momento chegar, Deus vai usar o que eu tenho para poder fazer a obra naquilo que Ele precisa. Né? Eu tenho que me posicionar, né? Porque a revelação é uma forma condicional de Deus para a minha vida. Mas não, aí eu fico com Deus dará, durmo até meio-dia e me levanto cedo para poder deixar um currículo, para poder fazer um curso, para poder estudar a Bíblia, para poder jejuar, para poder dedicar, para poder fazer aquilo que vai me colocar avante, porque a aprovação Deus já me deu, Deus já me aprovou, né? Mas como que Deus vai me colocar dentro de um banco, sendo que eu não tenho conhecimento, estudo? Como que Deus vai me colocar numa firma, onde exige escolaridade, sendo que eu não estudo? Como que Deus vai me colocar no nível maior da igreja, no pastoral, sendo que eu não conheço Bíblia? Sendo que eu não conheço as coisas relacionadas ao reino de Deus? Então, a revelação cumpre, mas você tem que fazer por onde? Né? E as pessoas querem que cumpra assim, do jeito que ela está. Fala, não, o profeta profetizou, ela tem que cumprir. Mas não sei, não tem problema não, foi Deus que falou. A gente tem que ter o discernimento também. Porque o Espírito de Deus, ele faz a nossa mente captar isso que eu estou falando. Se Deus revelou para você que vai te dar um carro, você não tem a carteira, o que você tem que fazer? Vai fazer autoescola. Uai, se Deus vai te dar o carro, você acha que Ele vai te dar o carro na ilegalidade? Deus não vai te dar o carro para você ficar andando sem carteira, dando mau testemunho, não. Sendo parado nas brides, Até mesmo os irmãos da igreja falam assim, irmão, tem carteira? Tem, não. Aí fica um fazendo bochicho com o outro, o irmão tá trafegando sem carteira, o irmão, benção, prega, mas aí, como é que faz? Andando sem carteira, não sei o quê. Então, Deus, Ele quer honrar nós, meus irmãos, mas Ele quer que a gente faz por onde de que essa honra se cumpra nas nossas vidas, amém? Vamos já fazer a oração da fé. Querido Deus, eterno, soberano e glorioso Pai,
Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor me deu aqui nessa noite. Pai, na próxima segunda-feira nós estaremos dando finalmente na igreja de Tiatira e estaremos pulando para outra. Deus, será todo o Apocalipse aplicado nesse povo aqui, Pai. Dê graça, Senhor. Dê sabedoria, abra minha mente. Não deixa, meu Pai, eu perder a linhagem desse estudo aqui, porque eu tenho certeza que está sendo útil para alguém. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão sendo renovada, que está sendo edificada. Tem pessoas que já caçou até melhoria, Senhor, que mudou, que não é mais a mesma. O raciocínio dela abriu. Ela está agindo diferente, meu Pai. Oh, meu Deus do céu. Muito obrigado pelos ouvintes que estão presentes. E muito obrigado pelos aqueles que saíram também, Pai. Que o Senhor possa abrir a mente de cada um deles. E que a bênção do Senhor seja completa. Para a glória do teu santo e bendito nome. Que a graça de Deus Pai, as doces consolação do Espírito Santo de Deus e o infinito amor de Deus esteja convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século, e todos digam amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos.